Olá! Hoje temos uma missão especial: mergulhar de cabeça em uma parte crucial do Código Tributário de Caxias do Sul, especificamente os artigos 30 a 65. Recebemos um pedido para detalhar o ITBI, sabe? O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, um tema quentíssimo para quem está na batalha dos concursos públicos, né? Principalmente na área fiscal ou jurídica. Exatamente. Vamos desvendar o ITBI de Caxias, usando como fonte o próprio Código Tributário Municipal. E o objetivo, olha, é ir além de simplesmente ler os artigos. Vamos tentar entender a lógica por trás das regras, quando que o imposto nasce, quem está isento, como calcular o valor, quem paga e, claro, as consequências de não seguir as regras. É tipo acompanhar o ciclo de vida desse tributo. O assunto para o concurso. Então vamos começar pelo básico, né? Qual é o gatilho, o que exatamente faz nascer a obrigação de pagar o ITBI lá em Caxias do Sul? Certo. O ponto de partida está ali nos artigos 30 e 31. Basicamente, o ITBI incide sempre que há uma transformação onerosa, ou seja, não é de graça, né, da propriedade de um imóvel. Isso inclui o imóvel em si, tipo o terreno, e as construções, o que a lei chama de bens imóveis por natureza ou acessão física, e também, claro, na transformação onerosa de direitos reais sobre esses imóveis. Direitos reais. Pode dar uns exemplos mais concretos do que entra aí, além daquela compra e venda clássica que todo mundo conhece? Claro, claro. O artigo 31 lista várias situações. Pensa na dação em pagamento, sabe? Quando você entrega um imóvel para quitar uma dívida. Ou na permuta, que é a troca de imóveis. Arrematação em leilão, adjudicação, que é quando um credor fica com o imóvel do devedor num processo judicial. Aham. E também entra instituição de direitos, como o usufruto, que é o direito de usar e gozar do bem de outra pessoa, ou direito de superfície, que é o direito de construir ou plantar no terreno alheio. Até mesmo a cessão onerosa de direitos de herança sobre um imóvel específico, antes da partilha, olha só, gera ITBI. Entendi. A chave, então, é essa onerosidade, né? A troca econômica envolvendo o imóvel ou os direitos sobre ele. E o que a lei de Caxias considera imóvel para esse fim? É só terreno e casa? Boa pergunta. O artigo 32 define bem. É o solo e tudo que se incorpora permanentemente a ele, seja natural ou artificialmente, como as construções. Também entram os direitos reais que a gente mencionou e até o direito à herança aberta quando ela inclui bens imóveis, claro. Certo. Agora, uma parte que gera muita dúvida, e olha, concurseiro tem que saber isso na ponta da língua, quando o ITBI não incide. Onde que a lei diz, opa, aqui não tem imposto? Está no artigo 33, e é fundamental a gente diferenciar isso de isenção, viu? Na não incidência, a situação em si, ela não configura o fato gerador do ITBI. A lei entende que não houve aquela transmissão tributável que o ITBI alcança. Por exemplo, não tem ITBI na transmissão da chamada nua propriedade. Nua propriedade, explica isso rapidinho. É quando se transmite só o direito de usufruto, por exemplo, mas a propriedade básica, o esqueleto do direito, continua com o dono original ou vai para outra pessoa. Também não incide na desincorporação de um imóvel que volta para o antigo sócio que o usou para integralizar capital na empresa. E outros casos comuns, tipo uso capião ou aquela promessa de compra e venda que muita gente faz? Também são casos de não incidência listados lá no artigo 33. Usucapião é aquisição pela posse longa, né? Não é uma transmissão onerosa tradicional. Retrovenda, que é quando o vendedor original recompra o bem, e a simples promessa de compra e venda também não geram ITBI naquele momento. O imposto só vai vir se vier na escritura definitiva. E aí a gente chega num ponto nevrálgico, sabe? Especialmente em operações de empresa. A incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica para integralizar capital, ou em operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de empresas. Essa parte das empresas. Tô sentindo que aí vem uma daquelas pegadinhas clássicas de concurso. Geralmente tem alguma condição escondida, né? Tem sim, e é um ponto de atenção máxima. Anota aí, pessoal. O parágrafo 1º do artigo 33 traz a exceção. Essa regra de não incidência para a incorporação de imóveis por empresas, ela não vale se a atividade preponderante dessa empresa que está recebendo o imóvel for imobiliária. Atividade preponderante.
O que seria isso? Se o negócio principal da empresa for comprar e vender imóveis, alugar ou arrendar. Se for isso, a não incidência não se aplica, cai por terra. E como a lei define essa atividade preponderante? Não pode ser algo subjetivo, né? Para não dar confusão. Não, não é subjetivo. Os parágrafos seguintes do artigo 33 estabelecem um critério bem objetivo. A atividade é considerada preponderante se mais de 50% da receita operacional da empresa vier dessas atividades imobiliárias, compra e venda, locação, arrendamento. E olha o detalhe, tem que olhar nos 2 anos antes e nos 2 anos depois da aquisição do imóvel. Nossa, antes e depois? Complicado. Sim. E para empresas novas, com menos de 2 anos, a análise olha os 3 primeiros anos depois da aquisição. E atenção, hein? Se a empresa se beneficiou da não incidência e depois se verifica que a atividade dela era sim preponderante, o ITBI se torna devido corrigido desde a data da aquisição. O fisco pode cobrar retroativamente. O artigo 34 ainda dá uma simplificada em alguns casos de não incidência, como uso capião, dispensando a avaliação da prefeitura e usando o valor que as partes declararam. Ok. Essa da atividade preponderante é para anotar em vermelho mesmo. Agora, saindo um pouco da não incidência, vamos para as isenções. São aqueles casos onde o imposto até incidiria, mas a lei municipal dá uma dispensa, um passe livre. Quem tem direito a isso em Caxias? As isenções estão listadas no artigo 35. São situações bem específicas, viu? Temos isenção, por exemplo, para a primeira aquisição de terreno destinado à construção da casa própria. Mas tem um limite. O valor venal do terreno, avaliado pela prefeitura, não pode passar de 1.037 VRMs. VRM, só para lembrar, é o valor de referência municipal, né? Isso, é uma unidade usada para vários cálculos lá no município. Continuando nas isenções. E se a pessoa já compra a casa pronta, tem alguma ajuda? Tem sim. Também tem isenção para a primeira aquisição da casa própria já construída. Nesse caso, o limite do valor venal do imóvel é maior, até 2.333 VRMs. E ainda tem um caso bem específico para imóveis que foram financiados pela antiga Coabs, que hoje já nem existe mais, mas a regra ficou. Tá, mas o que define exatamente primeira aquisição e casa própria? A lei deve ter critérios para evitar abusos, imagino. Com certeza. O parágrafo 1º do artigo 35 esclarece isso. Primeira aquisição é quando a pessoa, ou o casal, não possui nenhum outro imóvel no município. Casa própria é aquela destinada à residência, com ânimo definitivo, para morar mesmo, sabe? Ah, então casa de praia ou sítio para fim de semana tá fora. Exatamente. O parágrafo 4º deixa claro, imóveis para recreio ou veraneio não entram nessa isenção. E tem mais alguma condição importante para conseguir essa isenção? Alguma pegadinha? Tem, especialmente para quem compra o terreno. O parágrafo 2º exige que o comprador comprove o licenciamento da construção em até 24 meses. Se não fizer isso, ou se usar o imóvel para outro fim que não seja moradia antes de 12 meses, já era. Perde a isenção e o imposto se torna devido, com correção e tudo. É um controle para garantir o uso social do benefício, né? Entendi. E essa isenção é automática ou a pessoa tem que ir lá pedir? Precisa pedir. O artigo 36 diz que depende de requerimento formal à prefeitura e tem que comprovar que cumpre todos os requisitos. E o artigo 37 funciona como um alerta, olha, se ficar comprovado que a pessoa mentiu na declaração ou deu um destino diferente para o imóvel, a isenção cai e o imposto é cobrado retroativamente com juros e correção. A honestidade na solicitação é fundamental. Entendido. Então, definimos quando incide, quando não incide e quem pode ser isento. Agora, a pergunta direta, mas fundamental. Quem é o responsável pelo pagamento do ITBI? Quem a lei de Caxias aponta como contribuinte? O artigo 38 é bem direto nisso aí. A regra geral é que o contribuinte é o adquirente do bem ou do direito, ou seja, quem está comprando ou recebendo o direito sobre o imóvel. Nas cessões, é o cessionário, que é quem recebe o direito que foi cedido. E na permuta, na troca? Na permuta, cada um dos permutantes paga o imposto sobre o valor do imóvel que está recebendo na troca. No caso do direito de superfície que falamos antes,
O contribuinte é o superficiário, quem ganha o direito de construir ou plantar no terreno do outro. Lógico, faz sentido. Quem recebe o bem ou direito é quem paga. Agora, vamos ao bolso. Como se calcula o valor sobre o qual o imposto vai incidir? Qual é a tal da base de cálculo do ITBI? A base de cálculo, de acordo com o artigo 39, é o valor venal do imóvel ou do direito que está sendo transmitido. E esse valor é determinado pela prefeitura, através de uma estimativa fiscal feita no momento da transação. Estimativa fiscal. Isso é o mesmo que valor de mercado? É para ser o mais próximo possível do valor de mercado. Não é um valor tirado do nada. Sabe, o parágrafo único lista os fatores que eles consideram: os preços de imóveis parecidos na região, a localização, o tamanho do terreno, o tipo e o estado da construção, a infraestrutura que tem no local, tipo asfalto, esgoto. Tudo isso entra na conta para tentar refletir o valor real de mercado. Entendi. Em situações mais complexas, tipo leilões judiciais, ou quando o credor acaba ficando com o bem do devedor, muda alguma coisa? Muda sim. O artigo 40 traz regras específicas para esses casos. Na adjudicação, a base de cálculo é o maior valor entre a estimativa fiscal da prefeitura e o preço efetivamente pago. Na arrematação judicial, em leilão, a base é o preço pago no leilão atualizado pelo VRM. Mas atenção aqui, concurseiro. Opa, qual o detalhe? Se o leilão for por preço vil, que é um valor considerado muito baixo, tipo inferior ao mínimo que estava no edital ou a 50% da avaliação que o juiz fez, aí a base de cálculo volta a ser a estimativa fiscal da prefeitura e não o preço baixo pago no leilão. Para imóveis comprados na planta ou pagos com unidades futuras, também vale a estimativa fiscal municipal como base. Surge uma dúvida bem comum aqui, muito prática. Imagina que alguém compra um terreno vazio e aí, depois de comprar, essa pessoa constrói uma casa lá por conta própria. Quando ela for registrar a escritura definitiva do terreno, o valor dessa casa que ela construiu entra no cálculo do ITBI? Ótima pergunta. Isso acontece muito. E o artigo 41 responde claramente: não. O valor da construção que foi feita pelo próprio adquirente, às suas custas, depois da compra do terreno, não entra na base de cálculo do ITBI referente àquela aquisição do terreno. Ah, que bom. Mas deve ter que provar, né? Ah, com certeza. É crucial. O contribuinte precisa comprovar que foi ele quem bancou a obra. Tem que apresentar notas fiscais de material, de serviço, contratos, tudo que mostre que a construção foi por conta dele e depois da compra. Os artigos 42 e 43 ainda detalham umas situações relacionadas, tipo construção por administração ou quando o imóvel está inacabado. Base de cálculo definida, então. O próximo passo, lógico, é aplicar a alíquota. Qual o percentual do imposto em Caxias do Sul? É um valor fixo? O artigo 44 define as alíquotas. E não é um valor único para tudo. Tem uma regra especial para imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Nesses casos, a alíquota é de 0,5%, bem menorzinha. Só 0,5%? Parece bom. É, mas calma. É 0,5% só sobre a parte do valor que foi efetivamente financiada. E ainda tem um teto para essa parte financiada. Só até 13.377 VRMs. Sobre o valor que exceder esse teto financiado ou sobre a parte que a pessoa pagou com recursos próprios, tipo a entrada, aí a alíquota é a padrão, 2%. Ah, entendi. Então tem essa divisão. E para as outras transações que não são pelo SFH, compra à vista, por exemplo? Para todas as demais transmissões onerosas, aí sim a alíquota é de 2% sobre o valor venal total. Uma dúvida. E se for uma arrematação ou adjudicação, aquelas que você mencionou antes, e a pessoa depois consegue um financiamento pelo SFH para pagar, a alíquota baixa para 0,5% na parte financiada? Não. Boa pergunta, mas a resposta é não. O parágrafo 1º do artigo 44 é bem explícito nisso. Em casos de arrematação ou adjudicação, a alíquota é sempre 2%, mesmo que depois tenha um financiamento SFH envolvido. Ponto final. Certo. E tem outro detalhe importante, que pode ser questão de prova. Está no parágrafo 2º.
O valor do FGTS que a pessoa usa na compra, ele não conta como parte financiada para ter direito àquela alíquota reduzida de 0,5%. O FGTS entra na base que vai sofrer a alíquota normal de 2%. Entendido. Bem específico isso do FGTS. Ok, temos o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota. Agora, como funciona o procedimento na prática? Como a prefeitura fica sabendo do negócio e como o imposto é efetivamente lançado e pago? Certo. O processo começa com a Declaração de Transmissão, a DT, que está prevista lá no artigo 45. É um formulário, hoje em dia geralmente eletrônico, né? Onde o contribuinte informa todos os dados da operação. Quem compra, quem vende, o imóvel, o valor. E depois dessa declaração? Com base na DT, ou até em outras informações que a prefeitura tenha, a autoridade fiscal faz o lançamento do imposto. Isso está no artigo 46. Se a pessoa não fizer a DT, o lançamento pode ser feito de ofício, ou seja, por iniciativa da própria prefeitura. A notificação desse lançamento para o contribuinte pode ser pessoal, por correio, por edital ou até por meio eletrônico, artigo 47. E o prazo para pagar? Esse é um ponto crítico para quem está comprando um imóvel, né? O dinheiro está contado. Crítico mesmo. O artigo 51 é a chave aqui. O ITBI tem que ser pago antes da lavratura da escritura pública, quando ela for necessária, ou antes do registro do ato lá no cartório de registro de imóveis. Ou seja, sem pagar o ITBI, o negócio não se formaliza legalmente, não passa para o nome do comprador no cartório. Puxa, então tem que pagar antes mesmo de ter a escritura definitiva? Exato. E o artigo 48 adiciona que a guia de pagamento, que é baseada naquela estimativa fiscal que a prefeitura faz, tem validade de 60 dias. Se passar disso e não pagar, tem que gerar uma nova guia, provavelmente com valores atualizados. Pagar tudo de uma vez pode pesar bastante no orçamento, né? Ainda mais com todas as outras despesas da compra. Existe alguma facilidade, tipo um parcelamento? Sim. E essa é uma informação valiosíssima para quem está comprando. O parágrafo 2º do artigo 48 permite o parcelamento do ITBI. Dá para dividir em até 10 cotas mensais, iguais e sucessivas. 10 vezes? Isso ajuda muito. Ajuda, né? A única condição é que o valor de cada cota não seja inferior a 5 VRMs, que é um valor relativamente baixo. Isso pode dar um fôlego financeiro bem importante para o comprador organizar as contas. Bom saber disso. E se a data de vencimento de uma cota ou do pagamento único cai num sábado, domingo ou feriado? A pessoa se complica? Não, tranquilo. O artigo 53 resolve isso. O vencimento fica prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, sem multa, sem juros nesse caso. E tem uma curiosidade no artigo 52. É possível pagar antecipadamente o ITBI que seria devido só lá no futuro, na extinção de um usufruto, por exemplo. Quando o usufrutuário falecer, pode ser vantajoso em alguns casos. Interessante essa antecipação. Mas e se o negócio melar depois que o imposto já foi pago? Imagina, paguei o ITBI, mas a venda foi cancelada antes de registrar. Ou se a pessoa descobre depois que pagou indevidamente que tinha direito a uma isenção, por exemplo. O dinheiro está perdido? Não necessariamente. O artigo 54 prevê a possibilidade de restituição do ITBI que foi pago. Isso pode acontecer justamente nesses casos. Se o negócio que gerou o imposto não se concretizar de fato, por exemplo, com uma desistência formal antes do registro. Ou se o negócio for anulado por uma decisão judicial definitiva. Ou ainda, se o pagamento for considerado indevido por uma decisão administrativa da própria prefeitura ou judicial. E como funciona para pedir esse dinheiro de volta? É muito burocrático? Bom, quem pagou, o sujeito passivo, né? Precisa fazer um requerimento formal lá na prefeitura, tem que comprovar o pagamento original, claro, e o motivo pelo qual está pedindo a restituição. Isso está no artigo 55. Se o pedido for aprovado, o valor é devolvido e o melhor, corrigido pela variação do VRM para não perder valor com o tempo. Falamos bastante das obrigações de quem compra, de quem vende, mas e os outros envolvidos na transação, como os cartórios, o de notas que faz a escritura e o de registro de imóveis? Eles têm alguma responsabilidade nesse processo do ITBI? Tem. E são responsabilidades cruciais para o sistema funcionar direitinho. O artigo 56 é muito claro, é taxativo. Ele proíbe os tabeliães, os escrivães e os oficiais de registro de imóveis de lavrar escrituras ou de registrar quaisquer atos de transmissão onerosa sem ter a prova de que o ITBI foi pago.
Ou, claro, sem a prova do reconhecimento oficial da não incidência ou da isenção pela prefeitura. No registro, os dados da guia do ITB, paga, ou os dados do documento que reconheceu o benefício fiscal. É uma trava importante para evitar sonegação. E eles têm mais alguma obrigação, além de só verificar o pagamento na hora do ato? Sim, tem mais uma, muito importante para a fiscalização. O artigo 57 obriga esses mesmos cartórios e oficiais a enviar todo mês para a Receita Municipal uma relação detalhada com todos os imóveis que foram objeto de transmissão ou de cessão de direitos, sejam onerosas ou não, que passaram por eles naquele mês. Isso permite que a prefeitura cruze os dados, verifique se tudo foi declarado corretamente, se o imposto foi pago. É um mecanismo de controle fundamental. Nossa, eles são peças-chave mesmo. E o contribuinte, a pessoa que comprou o imóvel, tem mais alguma obrigação além de fazer a declaração e pagar o imposto? Tem sim. São as chamadas obrigações acessórias, que estão definidas de forma geral no artigo 58. Basicamente, o contribuinte é obrigado a apresentar para a fiscalização municipal todos os documentos e informações que forem solicitados para que o lançamento e a cobrança do imposto sejam feitos corretamente. Não pode negar informação, né? Entendido. Bom, chegamos agora àquela parte que ninguém quer enfrentar, mas que é vital conhecer, especialmente quem está estudando para concurso. As infrações e as penalidades. O que acontece se alguém atrasa o pagamento? Ou pior, tenta dar um jeitinho, tenta burlar o sistema para pagar menos ITBI. Essa é a parte dolorosa, como você disse, mas é essencial saber. Os artigos 59 a 64 tratam justamente disso. A infração mais comum, que é a falta de pagamento do ITBI nos prazos legais, ou seja, antes da escritura ou do registro, gera uma multa. E não é pequena. 50% sobre o valor do imposto devido e atualizado. Isso está no artigo 59. Essa multa também vale se o pagamento acontecer depois daqueles 60 dias de validade da guia. 50%? É bastante coisa. Tem alguma forma de reduzir essa multa? Tem uma colher de chá, sim. A lei prevê uma redução de 70% dessa multa de 50%, se o contribuinte pagar tudo, o imposto devido mais a multa, já reduzida em até 30 dias depois que ele for notificado do auto de infração. É um incentivo para regularizar rápido, né? Entendi. E os cartórios, se eles falharem naquelas obrigações que você mencionou? Se registrarem sem exigir o ITBI, por exemplo? Aí eles também são penalizados. Se lavrarem ou registrarem atos sem exigir a prova do pagamento ou da dispensa do ITBI, como manda o artigo 56, a multa para eles também é de 50% sobre o imposto que deveria ter sido pago. Está lá no artigo 60. E se eles não enviarem aquela relação mensal de transações para a prefeitura, a multa é fixa em 50 VRMs por mês que faltar a informação. Artigo 61. E a fraude na declaração? Aquele famoso jeitinho brasileiro para declarar um valor menor e pagar menos imposto. Esse sai caro. Muito caro. Omissão de informação, declaração falsa ou fraudulenta que resulta em pagamento de imposto menor do que o devido ou até autoalteração de documentos para conseguir isso, a multa é pesadíssima, 100% sobre o valor do imposto devido. É pagar o imposto que faltou e, mais uma vez, o mesmo valor como multa. Isso está no artigo 62. 100%? Dobra o valor? Exato. E essa multa de 100% se aplica não só a quem fez a fraude, mas também a quem ajudou, quem foi conivente. Advogado, contador, corretor. Se participar, a multa pode respingar. Prestar informações falsas para a fiscalização ou simplesmente não atender às intimações para apresentar documentos também gera multa, aí de 40% do imposto. Artigo 63. E o artigo 64 deixa bem claro: pagar a multa não livra ninguém de pagar o imposto devido com juros e correção monetária. A conta fica salgada. Uau, a multa por fraude é realmente feita para dissuadir qualquer tentativa, né? Pesado mesmo. Para a gente fechando essa análise detalhada dos artigos 30 a 65, o que diz a última disposição ali, o artigo 65? Tem alguma coisa importante? O artigo 65 é o que a gente chama de norma de integração. Ele basicamente diz que as regras gerais que estão no próprio Código Tributário Municipal sobre lançamento, fiscalização, cobrança de tributos,
outras penalidades, recursos, enfim, incluindo normas que se aplicam ao IPTU, por exemplo, valem também para o ITBI naquilo que for compatível, naquilo que couber. Isso serve para garantir uma aplicação uniforme das regras gerais de direito tributário do município, evitando lacunas. Ufa! Conseguimos percorrer, acho que bem detalhadamente, todo o caminho do ITBI em Caxias do Sul, olhando especificamente esses artigos 30 a 65. Vimos desde o nascimento da obrigação, o fato gerador, passando pelas exceções importantes, como a não incidência e as isenções, como se calcula o valor devido, a base, as alíquotas, os procedimentos de pagamento, inclusive aquela dica ótima do parcelamento, e, claro, as consequências, às vezes bem pesadas, do descumprimento das regras. Foi um mergulho detalhado mesmo, focado em fornecer uma base sólida, especialmente para quem está estudando para concursos ou para quem atua na área imobiliária lá no município. Cobrimos os pontos-chave, as hipóteses de incidência e suas várias nuances, as regras de não incidência com destaque para aquela questão da atividade preponderante das empresas, que é um clássico de prova, as condições para conseguir isenção, a forma de determinar a base de cálculo e as alíquotas, os prazos e, crucialmente, as responsabilidades tanto do contribuinte quanto dos cartórios e as penalidades. Esperamos que essa análise focada seja uma ferramenta valiosa na preparação de quem nos ouve. E para a gente não perder o costume, que tal deixar uma reflexão final para o pessoal pensar um pouco mais sobre o assunto? Claro. Pensando naquelas regras de não incidência para integralização de capital por empresas e naquela exceção complicadinha da atividade preponderante, que a gente viu no artigo 33 e seus parágrafos, fica a pergunta: como será que um planejamento tributário cuidadoso, sempre operando estritamente dentro dos limites da lei, poderia estruturar aquisições imobiliárias por empresas lá em Caxias de forma a otimizar a carga do ITBI? Avaliar a natureza exata da atividade da empresa antes e depois da operação se torna absolutamente fundamental, É um campo fértil para análise caso a caso, mostrando como o conhecimento profundo desses artigos pode sim fazer uma grande diferença no bolso de forma legal. Fica aí para pensar. Excelente provocação. Mostra que entender a lei vai muito além de só decorar artigo, Tem estratégia envolvida. Fica a dica então para explorar essas possibilidades. E assim, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Até a próxima!